Boa noite, deputado. Na CPMI do Congresso Federal, nós estamos vendo a relatoria com uma opinião já prévia de que tem que impor uma narrativa. No trabalho de vocês, me parece que há uma busca mais sincera pela verdade dos fatos naquele fatídico dia. Eu pergunto a sua opinião pessoal mesmo, deputado, com o que o senhor averigou até agora. Duas teses se apresentam, né, à exceção daquela que é a oficial da velha imprensa, né, que terroristas, bolsonaristas tentaram tomar o poder de alguma maneira até sob o comando do ex-presidente que nem no Brasil estava e tudo mais. O senhor acredita, ao que temos até aqui, em alguma omissão grave, responsável, até criminosa, uma omissão de quem viu que podia acontecer isso tudo e recuou porque isso interessava a narrativa e ao que aconteceu depois, ou o senhor trabalha com a hipótese de uma infiltração mesmo, de alguma coisa que foi arquitetada pela própria esquerda para incriminar de alguma forma a direita? Rodrigo, em primeiro lugar, um prazer falar com você. Eu não duvido que tenha sido algo proposital, eu não descarto nenhuma das duas possibilidades. O que a gente viu aqui no dia 8 foi uma série de acontecimentos facilitadores da depredação dos prédios públicos, né? O que a gente já conseguiu desconstruir aqui na CPI aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal? Nós conseguimos desconstruir que a manifestação em frente ao quartel-general tem a ver com o que aconteceu no dia 8. Né? Porque no começo, assim que começaram, que a investigação teve início aqui nessa casa, parecia que o final dela já estava pronto, que era aquela narrativa de que os terroristas invadiram, havia uma tentativa de golpe, eram aquelas pessoas que estavam lá na frente do quartel-general, os bolsonaristas, etc. E isso foi ruindo ao longo do tempo, porque os depoimentos que foram tomados aqui foram muito esclarecedores, no sentido de que sim, as pessoas que estavam reunidas em frente ao quartel-general estavam lá rezando pelo Brasil, orando pelo Brasil, tinha senhoras de idade, senhores de idade, famílias inteiras, crianças, e estavam lá porque queriam o melhor para o Brasil. E aquele acampamento foi se desmobilizando ao longo do tempo, e tanto a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, quanto o Exército Brasileiro, responderam para nós aqui que no dia 6 de janeiro, antevéspera, portanto, desses acontecimentos lamentáveis, havia somente 300 pessoas no acampamento. 150 delas manifestantes, realmente, e outros 150, aproximadamente, pessoas em situação de vulnerabilidade social que afluíam para lá porque lá tinha comida de graça. Foi isso que a Polícia Militar respondeu para a gente e foi isso que o Exército Brasileiro respondeu para a gente. Ora, se só havia 300 pessoas naquela manifestação, naquele acampamento, na verdade, como é que desceram 5.000 pessoas? Obviamente, nós estamos tratando de dois grupos completamente diferentes. Então, um é o grupo que se manifestou depois das eleições e outro é o grupo que desceu. Na maioria, aquelas pessoas que desceram, elas vieram de outros estados para cá e chegaram de ônibus para cá. Chegaram de ônibus aqui em Brasília. Desceram até o Congresso Nacional e acabaram praticando aqueles atos de vandalismo. Você me pergunta, Rodrigo, se é possível que isso tenha sido premeditado, se havia pessoas infiltradas. Por parte da Polícia Militar do Distrito Federal, nós ouvimos aqui mais de uma vez que houve uma verdadeira facilitação para que as pessoas entrassem nos prédios públicos, para que as pessoas entrassem no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. Hoje nós ouvimos aqui o general Gonçalves Dias e ele não negou em nenhum momento que ele dispensou o pelotão que estava lá no Palácio do Planalto, ou seja, ele retirou os militares que estavam lá e mandou para o quartel-general. Isso que ele respondeu aqui hoje vai ao encontro do que a Polícia Militar do Distrito Federal falou, no sentido de que houve uma facilitação para que as pessoas entrassem nesses prédios. E o que nós estamos tentando agora demonstrar é que, ora, se houve uma facilitação, se isso efetivamente foi programado, foi premeditado, nós temos que analisar qual grupo se beneficiou com isso. Né? Porque o Bolsonaro não se beneficiou com isso, a direita no Brasil não se beneficiou com isso, muito pelo contrário.
A única força de poder que se beneficiou com o que aconteceu foi o PT e foi o governo federal, que agora está aí no Brasil. Né? Esse governo federal, hoje eu mencionei, até deixei de fazer perguntas para o general Gonçalves Dias, porque ele não se atinha muito à verdade, não esclarecia nada e vinha tentando trazer a narrativa, essa que a gente já está habituado a ouvir, que você mencionou. Então, o que a gente tem hoje é qual grupo se beneficiou? Nós sabemos quem foi. Ainda há pouco, acho que foi o Augusto Nunes que mencionou que o Lula não pensou duas vezes antes de retirar o general Gonçalves Dias, que era chamado de o sombra de Lula, do governo. Como lá na época do Mensalão também, ele não se incomodou de entregar a cabeça do Zé Dirceu numa bandeja, porque ele mesmo não sabia de nada. Hoje nós vimos aqui o general Gonçalves Dias repetir o que o Lula sempre falou, ele não sabia de nada. Ele apontou o dedo para o Feitosa, para o Penteado, para outros, mas ele mesmo, que era o ministro do GSI, não sabia de nada. Ora, como não sabia de nada? Então eu não descarto a possibilidade de que isso tenha sido premeditado. O grupo do PT, o grupo de esquerda, se beneficiou muito porque hoje eles criminalizaram a direita. Né? Eu até falei hoje pela manhã que a expressão bolsonarismo virou uma espécie de tipo penal tácito. Quando você rotula alguém de bolsonarista, é como se você já estivesse rotulando de criminoso, pelo simples fato de que eles são golpistas, genocidas, terroristas, etc. Aconteceu aquilo lá no dia 8, eles são todos criminosos. É uma narrativa que só é possível por conta do que aconteceu no dia 8. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas de que esse grupo que se beneficiou não planejou o que aconteceu. Tenho dúvidas sinceras, não tenho como concluir isso, seria até leviano da minha parte, mas eu tenho dúvidas sinceras, não descarto essa possibilidade, Rodrigo.